Felipe Duarte. Inter joga hoje às 9h30 da noite contra o São José em Novo Hamburgo, Pedro. Não vou. Não tô escalado pro jogo. Te cortaram da escala. Mas tô no final de semana. Tô me recuperando de Bagé ainda, né, Pedro? Tá sem moral. Muitas atrações lá em Bagé, tô me recuperando ainda na primeira rodada. Não, mas falando sério, o Inter relacionou todos os jogadores, vai com força máxima para esse jogo contra o São José, um que outro pode ser preservado, mas tem um jogador dessa lista de relacionados que é o foco, é o enfoque do Inter nesse momento, porque, Pedro, vem uma informação de São Paulo de que o Palmeiras está fechando a contratação de Wanderson, informação do colega jornalista Jorge Nicola, e o Globo Esporte, através do repórter Thiago Ferri, publica que o Inter tem uma pendência relacionada ao Bruno Tabata. O Inter contratou o Bruno Tabata no ano passado, veio do Palmeiras, por 2,2 milhões de dólares. É mais um clube que o Inter está devendo, né? E esse valor seria diluído nos 3 anos de contrato do Bruno Tabata. Só que já existe uma pendência financeira, uma parcela que não teria sido paga. E os clubes estavam conversando para quitar essa dívida. E uma das situações colocadas na mesa foi o Wanderson. Me dá o Wanderson. Entrega o Wanderson, perdoada a dívida. A matéria... O Inter não pagou o Wanderson também. Tem 1,5 que deve ao Krasnodar da Rússia. Gente... Sim, parece piada, né? Eu sei que a gente está brincando com isso, mas isso é uma vergonha. É ruim. Isso tá pra imagem do clube é ruim. Não, o que o Inter está fazendo, a atual diretoria do Inter tinha que ter um pouquinho de cuidado com isso. O Vaguinha, por favor, não é uma provocação, mas todo dia... Não é uma provocação, é que tu resolveu, este ano, levantar a bandeira da cobrança dos clubes do futebol brasileiro. Eu entendo perfeitamente. Isso é verdade, mas... Ano passado tu não tinha essa bandeira, esse ano tu resolveu levantar a bandeira. Agora eu concordo contigo, é feio. Certo, Vaguinha. Eu não estou dizendo que está certo. É feio. É feio e tem que pagar. O que eu discuto é que tu é seletivo. Tu resolveu em 2025 levantar essa bandeira. Tá tudo bem. Não, mas em 2024 não tinha essa bandeira. E não tem essa bandeira em relação ao pobre coitado Cascavel. Essa bandeira não tem. Eu não vejo tu levantar essa bandeira. Talvez, Vaguinha, a gente tenha em 2025 mais informações do que a gente teve em 2024, que a bandeira ela tá sempre levantada. Claro. E com relação aos clubes que o Grêmio deve, eu não lembro de não ter dito aqui que não faz bem pro clube. Eu não defendo. A questão do Cascavel, para mim, é bem diferente dessas questões, tá? Existe uma discussão sobre se o Grêmio deve ou não. Mas ok, tá bem, vamos falar do Cascavel também, não é problema. O que eu tô dizendo é que tá ficando muito banal isso. Banalizou. Extrema. É assim, ó. Parece brincadeira. O Marco pegou bem. Parece brincadeira. Eu tô dando crédito aos jornalistas que escreveram essas matérias, trouxeram essas informações, porque a informação não é minha. Inclusive, a gente tá tentando uma palavra oficial do clube. Daqui a pouco um dirigente se manifestar, o presidente Alessandro Barcelos, para saber se é real, se realmente essa conversa tá de pé, se o Wanderson pode sair. Tô tentando também. Se existe uma pendência financeira com o Palmeiras, porque daí é mais uma novidade, né? Ruim, concordo com vocês, é negativo pro clube, pra imagem do clube. É mais uma pendência do Inter, agora com um novo clube que é o Palmeiras. Mas a informação é essa, de que a conversa estaria alinhavada e que o Wanderson poderia sair, por quê? E aí eu já ouvi no Inter essa explicação há mais tempo. Vasco, outros clubes já demonstraram interesse, o Atlético Mineiro, dia desses, fez uma sondagem ao Wanderson e sempre esbarrava na questão salarial, porque o Wanderson tem um alto salário, inclusive pro elenco do Internacional. A leitura é que por ser um alto salário e ter uma pendência que o Inter deve pagar o Krasnodar, que é um jogador negociável. Se chegar uma proposta boa, o Inter vai se desfazer do Wanderson. Já tem uma idade, né, que já não é mais um menino, não é um titular, começa a temporada como titular pelas ausências do próprio Bruno Tabata e do Gabriel Carvalho. Mas ele também não está desempenhando um bom futebol. Está perdendo a posição pro Vitinho também. Pois é, não tá. Será a quarta opção. A informação do Globo Esporte dá conta de que, além da dívida do Tabata, o presidente Alessandro Barcelos teria pedido algo mais ao Palmeiras, por entender que o passe do Wanderson vale mais do que o passe do Tabata. Eu quero dizer o seguinte, a leitura que é preciso ser feita agora é a seguinte: o Wanderson é reserva do Inter, certo? Quanto ele ganha por mês? Em 900, torno de 1 milhão. Quase 1 milhão. Tá. Faz o negócio e absorve isso. 1 milhão vezes 11, que é o que tem para pagar ainda, são 11 milhões de reais. Eu tô fazendo um cálculo de padeiro aqui, né? Na virada do ano ali, quando o Inter não conseguiu, a gestão, né, que tá no poder do Inter, não conseguiu aprovar o projeto das debêntures, eu buscava alguns detalhes. A palavra do presidente foi muito forte, né, de que teria de
de ter um aperto de cintos, teria de reaver agora umas outras situações que Pois não estavam mas nos planos. essa situação financeira do Inter, que é preocupante e é humilhante. Eu vejo o torcedor humilhado com isso, porque gostaria de ver o seu time numa situação normal. O Inter recebeu 120 milhões no ano passado da Liga Forte. Contratou. Tá? E aí, sim, contratou e não pagou. Sim. Tu tem 4, 5 clubes que estão cobrando o Inter. Sim, o Grêmio tem o Cascavel, se alguém quiser isso aí, tá? Mas o Grêmio tem uma cobrança. Uma. O Inter tem 4, 5. O Inter deve o Wanderson do tempo do Krasnodar, lá, sei lá o quê. Sim, sabe? E agora deve do... Poderia ter se livrado, por exemplo, do Thiago Maia, tá? Que está jogando como se estivesse querendo ir para Santos, meio emburrado, assim, então, bem devagar. Tá? Ele podia se safar disso aí, mas o Inter cresceu o olho e pediu mais 2,5 milhões de euros. Então, sabe... Como É que, agora? é que é uma balança, se coloca na balança a parte desportiva e a questão financeira. A balança da questão financeira fez assim, tá lá no chão. Sobre o Thiago Inter Maia, deve Pedro, pra todo mundo. o que eu ouvi é que o Inter colocou as condições na mesa, o Santos assinou de forma positiva, mas chegou na hora de bancar, o Santos retirou, puxou o carro. Sim, porque o Inter pediu Inclusive- 2,5 milhões de euros. Se talvez tivesse pedido 1 milhão de euros, já mas o pegava Santos uma graninha ele tinha e se aceitado livrava essa dessa condição. conta. Olha só, tu não tem o Thiago Maia hoje, tu te livra do pagamento de 20 milhões para o Flamengo, tu te livra do salário dele, tá? E pode pegar, vamos lá, 1 milhão de euros. Não, mas aí tu perde um titular, né, Pedro? Tem um outro lado, que é o lado desportivo, né? O lado desportivo. Não, Então continua não pagando do lado desportivo. A situação do Thiago Maia é diferente da do Wanderson. O Thiago Maia é titular do Inter. O Wanderson foi titular do Inter no jogo contra o Juventude, mas a gente sabe Não, que a o Wanderson posição é o dele quarto está em reserva. aberto. Quarto reserva. Está em aberto, então é diferente. É diferente, mas a dívida não é diferente. A dívida existe, se faz mal para o Internacional não pode contratar porque ninguém acredita no Inter hoje. Então tem uma série de prejuízos que estão vindo em cima disso aí. E quando tu tá... Eu já fui um cara endividado. E aí é o seguinte, aí eu vendi tudo que eu tinha para pagar as contas, para zerar tudo. Agora vamos de novo, vamos lá. Agora tá sobrando. Graças a Deus. De oficial sobre o Wanderson. O Wanderson tá relacionado. Eu te cara. pago, tá? O Inter divulgou a lista de relacionados hoje por volta do meio-dia. O Wanderson tá relacionado e a informação que tem é que a ideia do Roger é manter a base do time que foi titular contra o Juventude, daqui a pouco com 1 ou 2 preservações. Por exemplo, o Fernando, volante de 37 anos, apresenta um desgaste físico, existe um temor para que ele não sofra uma lesão, ele está relacionado também, mas pode aparecer no banco. Mas a ideia é manter a base do time, que enfrentou o Juventude. Ou seja, o Wanderson pode começar de novo como titular. Ele está entre os relacionados. A não ser que mude tudo e ele seja retirado da lista. Sim. Mas a informação inicial é essa. Sim, Felipe, pelo que eu tô apurando, tu também tá em contato direto aí. Oficialmente, todo mundo desconectou os celulares. Eu perdi o contato com as torres aqui do Inter, tá? E mandei 3 mensagens. Ninguém me respondeu. O pessoal tá ouvindo a Rádio Gaúcha aí, vamos responder o Vaga aí, né? Senão o Vaga Ou morre Felipe, de fome. ou Ou o Felipe. Senão nós vamos morrer de fome. Mas tá claro que tem negócio, né? Tá claro que tem uma conversa em andamento. E me parece que ela tá em aberto ainda. Não dá para dizer que o Wanderson vai e nem que o Wanderson fica neste momento às 2h12 da tarde. Né? Eu acho que é isso. Mas as contratações que o Inter fez do Vitinho, do Carboneiro, é sintomático que o Internacional está procurando alguém para ficar com o Wanderson. Perfeito. Senão vai ficar gente demais, né? Perfeito, Guerrinho. Eu até fiz o questionamento ao Roger lá em Bagé depois do jogo, se, como ele estava usando 2 pontas, né, Munari? O Wanderson pela direita e o Wesley pela esquerda, se isso era um sintoma de que ele estava mudando o time para a temporada de 25. E ele deu uma resposta de que ele não tinha os meia pontas que ele chama, né, do Gabriel Carvalho, Bruno Tabata. Então a alternativa que ele tinha no elenco era observar esses pontas, eram as alternativas. O Vitinho, hoje o Carboneiro está relacionado. Mas vamos pensar pelo lado bom também. Vamos lá que o Inter está tentando melhorar essa situação. Será que não partiu do Inter o oferecimento do Wanderson? Não, a matéria do GE é essa. É sobre isso. De que o Inter Palmeiras teria oferecido essa possibilidade. Isso, que o Palmeiras tá precisando de um ponta, tá atrás de pontas, e aí conversando com o Inter disse, olha, tem interesse no Wanderson, vamos negociar. Só que a informação o Vaguinha trouxe, né? O Inter teria pedido, além do repasse do Wanderson, assumindo a dívida com o Krasnodar, uma quantia a mais. Essa Quanto é a nova dívida- modalidade de negócio do Inter, Quanto que é a ele dívida do deve Inter do e Bruno- ganha dinheiro. Bruno Tabata? Bruno Tabata É um novo nova negócio. loja. É O um Bruno novo Tabata negócio. custou 2 milhões e 200 mil dólares.
Mas é que o Wanderson vale mais do que isso. Com essas parcelas sendo diluídas em 3 temporadas, em 3 anos, que é o tempo de contrato. É que o Wanderson, o Inter pagou mais do que isso. O Inter pagou quase 5, né? 4 e alguma coisa. Sim, mas aí já não é problema do Palmeiras, né? Não, mas aí o Wanderson custou 20 milhões. Mas em dólares na época era 4 e alguma coisa. Então acho que o que o Inter quer fazer é isso, é recuperar a dívida do Tabata mais o valor que fecha o que foi gasto no Wanderson. Não, tá bom, acho que é legal. E acho que ele poderia se livrar também do Thiago Maia, de salário, né? Que parece que tá muito mais afim de jogar no Santos que no Internacional, numa moleza esse Thiago Maia, é que eu vou te dizer. Bom, tomara que eu esteja enganado, tá? Mas o Inter podia se livrar dele e pensar em jogadores jovens ali, já que o Rômulo foi também, pensar no outro volante, porque vem cá, tchê, 20 milhões de reais que o Inter dá pro Flamengo e não tem para pagar, tá? E é o salário do cara que é alto. Então não dá, tem que partir para outra realidade. Não, Pedro, pagar o Thiago Maia é barbada. É barbado. Eu trouxe na minha coluna em GZH agora, recentemente, a prestação. A forma como o Inter negociou com o Flamengo. Mas é o Thiago Maia, pagar. É o Thiago Maia, é o Wanderson, é o Wesley. Não, tem 15 Thiago Maia lá. É que a negociação com o Thiago Maia é a seguinte: o Flamengo queria absorver esse valor agora, sendo que o Inter tem prazo para pagar. E outra, o Thiago Maia seria reserva do Flamengo. Ele veio pro Inter, foi titular absoluto, se valorizou aqui. É natural que o Inter queira colocar uma valorização em cima. Natural, só que não tem quem pague. O Santos não pagou. Bom, mas então ele fica aqui, foi fica o que o Inter fez. Ótimo, e fica a dívida. Bom, mas a dívida o Inter vai pagar agora em fevereiro. Não, tá bem, mas fica a dívida do Wesley, fica a dívida. Vem cá, tá mal, esse troço tá mal, o Inter tem que começar a se livrar disso. Pedro. Tá? Porque dentro do mercado, e o Inter tem relações de mercado com qualquer clube, isso sim, a coisa não funciona. Mas isso eu concordo contigo. É feio pra imagem do clube, isso não tem, é inegável. O argumento interno, Vaguinha, do Inter é o seguinte, que a questão da enchente em Porto Alegre ferrou com o Inter financeiramente e desportivamente, porque contava com avanço na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil, o Inter foi sendo eliminado precocemente. Então, porque houve criou problema. Exato. Mas aí qual foi a escolha? Honrar os compromissos com os jogadores. O Inter alega que não tem salário atrasado. Admite que deixou pendência, sim, com clubes, com empresários, mas com os jogadores não, para não haver uma cobrança interna no vestiário. Mas aí tem uma questão aí. Essa conta do Bruno Tabata de 2 milhões e 300, o Inter fez depois da enchente. Então o Inter já sabia que já tinha tido a enchente, já tinha tido prejuízo do Beira-Rio e contratou o jogador. O Tabata, sim. O Tabata vem depois. O Rojo vem depois. Não importa. O Aguirre vem depois. Tu pensa nos rapazes que lamentavelmente perderam sua casa, perderam seus móveis e tal. Tem que começar tudo de novo num outro padrão. Se o Inter teve problema com a enchente, teve, tá? Se isso foi toda a dificuldade do Internacional, agora tem que reorganizar os processos. O que não dá é que cada jogador que tu fala do Inter tem uma pendência com o clube que mandou pra cá. Não, é demais. Pedro, demais. Eu acho assim, acho que o Marco pegou o ponto interessante de que partiu do Inter isso. Partiu do Inter essa possibilidade de negócio com o Palmeiras, de negociar a dívida. O negócio é correta do Inter. A partir do mês de fevereiro, o Inter pretende quitar os 700 mil euros que estão para trás do Thiago Maia. É o dinheiro que vai entrando do Gabriel e agora do Rômulo que o Inter vai organizar. Até porque, se o Inter não pagar, aí vai ser acionado na FIFA e aí não vai conseguir contratar mais ninguém por conta de um transfer. Isso é verdade, mas por enquanto o que está acontecendo é o seguinte: o Internacional, cada jogador que tu fala tem uma dívida que não foi paga pelo Inter, que está em atraso. E isto é péssimo para reputação de um clube, de uma empresa, de uma pessoa, porque daqui a pouco tu perde o crédito. E aí, como é que faz? E essa situação, vamos considerar, indo na linha do raciocínio do Wanderson, se isso é uma lógica do clube, se fala isso, está tudo certo, porque aí é uma tentativa que tu tem, é a moeda que tu tem para quitar tuas dívidas. O que acontece é que quando tu descobre, quando tu vê que foram muitos jogadores contratados depois da realidade da enchente, ou seja, já com uma nova realidade financeira, tu perde um pouco isso. Tu diz, mas só um pouquinho, é a metade da discussão. Ou quando tu diz, eu quero, mas eu quero mais dinheiro de volta. Então são realidades que tocam, assim, que de alguma maneira a gente precisa. Eu acho que está na hora de. Primeiro, e eu já me coloquei aqui, eu brinquei muito tempo com isso. Eu acho que saiu da linha da brincadeira. Virou sistemático. Eu também acho. Virou sistemático. E eu confesso, eu fui o que mais brinquei com isso. E acho que não é a hora disso, porque a gente tá vendo as marcas diminuírem de tamanho.
E essas situações, elas deixam mais claro ainda a diminuição do tamanho. Comovente a tua preocupação com o fato de a marca internacional estar diminuindo de tamanho, César. Eu te confesso que eu não esperava. Comovido? Não, fiquei Ficou comovido? Fiquei muito comovido.